Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michel Tumanés, nascido aqui em São Paulo, numa cidade chamada Poá, no interior de São Paulo. Cheguei aqui em 1952 e não entendia de turismo. Eu era praticamente um vendedor ambulante e eu comprava as mercadorias na 25 de março e saía para vender pelos bairros. E as coisas foi pegando, até que, um certo tempo, um grande amigo meu, vizinho meu, lá do bairro, que vocês devem se lembrar muito bem dele, o Tasso Gazzanes, ele me chamou exatamente para trabalhar com ele. Porque nessa ocasião, eu já estava começando a trabalhar em vendas. Eu já tinha passado por máquinas de lavar roupas Hoover, trabalhei ali durante 4, 5 anos, fazia demonstração da máquina Hoover aqui na Praça da República, mostrando aquela máquina ainda que era com manivela manual para enxugar a roupa, que a nossa concorrente era a Bendix naquele tempo. E aí eu fui me profissionalizando em vendas e tal. E nunca tinha trabalhado em turismo. Mas o Tasso, vendo a minha bagagem, a equipe já de vendas que eu tinha, me chamou exatamente para trabalhar na Contic Franstur, que era ligada ao Banco Econômico. E lá ele falou: Michelão, eu gostaria de montar uma equipe de vendas para vender Copa do Mundo, porque ninguém vende Copa do Mundo aqui em São Paulo. Eu falei: é comigo mesmo, vamos embora. Eu já tinha os vendedores, e aí nós começamos lá no Banco Econômico, e o presidente do Banco Econômico era o Ângelo Calmon, ligado à empresa que era a Contic Franstur do Guimarães, já falecido. E aí nós montamos um plano de vender a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Era muito difícil a pessoa falar: não, quero ir para a Copa do Mundo. Então nós criamos no banco um carnê de poupança e nós falávamos ao cliente: o senhor vai depositando na poupança e o senhor não é obrigado a ir à Copa do Mundo. O senhor, depois de 2, 3 anos, se o senhor resolver não ir à Copa do Mundo, o senhor vai para a Disney, o senhor viaja pelo Brasil, o senhor tem os descontos pela Contic Franstur, daremos desconto de 10% na viagem. E aí começamos a vender com maior facilidade. Se o senhor quiser depois comprar uma geladeira, uma televisão, comprar um carro, o senhor retira o dinheiro é seu, vai ficar no seu nome. Então facilitou muito da gente criar esse carnê de poupança na Contic Franstur. E lá eu fiquei por volta de 8, 10 anos. E aí começamos a pegar outros bancos. Aí pegamos a Caixa Econômica de São Paulo, depois a Caixa Econômica de Minas, Caixa Econômica de Porto Alegre, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e assim por diante. E a Copa do Mundo que mais nós estouramos a nossa venda, junto com a Meliá, conhecemos um grande amigo nosso que era da Expressway, que é até hoje, o Leonardo de Moura Coutinho, que vocês conhecem também, e hoje ele está na Ancoradouro. Aí nós fizemos um pacote bem bolado para a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Aí naquela ocasião nós levamos a Luísa Brunet e levamos também a Xuxa. E a Xuxa naquela ocasião estava junto com o Pelé. E aí nós fizemos um grupo de 1.500 pessoas nessa Copa do Mundo. Foi a nossa salvação, porque 1.500 passageiros na Copa do Mundo, imagina só a receita que nos deixou. Depois de lá para cá, a Contic, ela foi vendida, o Banco Econômico vendeu para o Banco Auxiliar, e aí eu saí e resolvi abrir a Status Turismo. E começamos com a agência de viagem e ao mesmo tempo vendendo os contratos da Copa do Mundo. E procurei me especializar em turismo, que era muito difícil, porque eu nunca tinha trabalhado em turismo. E a minha escolaridade sempre foi pouca, e eu pouco conhecia de geografia. E eu passava noites e noites vendo o mapa do mundo, vendo onde é que eram os países, para mim começar a vender o que era turismo, não só a Copa do Mundo. E aí abri a minha agência Status Turismo, ali na Rua da Consolação. Ficamos lá por um bom tempo.
E com o resultado do financeiro da Copa do Mundo, eu consegui comprar um andar no edifício Itália, de 1.000 metros quadrados. Transferimos a Status Turismo para lá e de lá nós começamos a vender os pacotes pelo Brasil e pelo exterior. E eu já tinha uma equipe de vendas de 70 vendedores naquela ocasião, que vendiam os contratos e ao mesmo tempo a gente aproveitava vender alguma coisa sobre turismo no Brasil e no exterior. Foi nessa época, de 1980, que nós abrimos a agência em 1974. Mas em 1980 foi exatamente quando apareceu o Brasil Tours. E o Brasil Tours foi um elemento muito bom para nós, dentro da área do turismo, porque não tinha nenhum veículo de comunicação que falasse com as agências de viagem e praticamente não tinha concorrência nenhuma, era só o Brasil Tours no mercado. E o único que era do mercado que o pessoal das agências de viagem anunciavam era no suplemento de turismo do Estadão e da Folha de São Paulo. Mas nessa ocasião, era muito difícil. O turismo estava ainda capengando, começando. Se em São Paulo tinham 500 agências de viagem, eram muitas. Para vocês terem uma base, o comprador do interior, o viajante que queria viajar pelo Brasil, ele tinha que consultar uma agência de viagem. Em Ribeirão, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, São José dos Campos, Presidente Prudente, aonde fosse, não tinha uma agência de viagem, não tinha nenhuma. Eram obrigadas a vir a São Paulo e enfrentar as estradas que não eram essas estradas como hoje. Estou falando para vocês de 30, 40 anos atrás. Elas vinham aqui para consultar a Gastur, que era o Aldo Leone, e era o Modesto Mastro Rosa com a agência geral. Eram praticamente essas duas agências, e tinha uma na Avenida Ipiranga também, que era marítima. Então, mas naquele tempo também não tinham praticamente interesse de se fazer viagens marítimas. O pessoal procurava mais viajar era pelo Brasil. E nessa ocasião, então, foi quando nós, então, criamos os nossos pacotes pelo Brasil e começamos a vender pacotes para o Ceará, Fortaleza, com a Intravel naquele tempo, fizemos uma parceria e nós vendíamos um pacote de uma semana com o hotel, o translado e o avião, com uma semana. E dávamos a garantia em Fortaleza que se chovesse, nós devolvíamos o dinheiro do pacote. E aí nós lotávamos aviões. Os aviões eram com a Transbrasil, naquele tempo ainda. Quem vendia mais aqui em São Paulo, nós não tínhamos muitas companhias, era a VASP e a Transbrasil. E nós fretávamos os aviões na VASP e na Transbrasil. Foi um sucesso, muitos anos. Fizemos esses pacotes, até que depois de um tempo nós paramos de vender a Copa do Mundo e ficamos fazendo só os pacotes pelo Brasil e para o exterior. Fatos curiosos que nesse tempo todo, de vender os pacotes e agências de viagem, nós criamos também o nosso clube, o Clube do Feijão Amigo. Por quê? Antes de nós termos o escritório no Edifício Itália, o escritório era na Vieira de Carvalho. E ali eu tinha uma cozinheira que ela fazia limpeza. E lá nós chamamos o pessoal das companhias aéreas, que era da Panamérica, da Lufthansa, da Braniff, da Transbrasil, da VASP. Eram os diretores gerais dessas companhias, vinham para o meu escritório para tomar um caldinho de feijão e almoçar. E o almoço era arroz, feijão, salada, bife e ovo. E naquele tempo, um diretor da Embratur, já falecido, que eu não me recordo agora o nome dele, ele pediu para começar a chamar as companhias aéreas. Nós começamos a chamar os diretores e vinham almoçar e lá se criou o Clube do Feijão Amigo. Bem, a coisa cresceu e o primeiro ano das pessoas que almoçaram no meu escritório eram 220 convidados. Aí já não cabia mais para chamar 220 de uma vez só. Aí o Roberto Maxud inaugurou o Hotel Maxud em 1982. Fizemos o primeiro Feijão Amigo lá no Maxud e lá estavam os diretores da Varig, que se entusiasmaram com o Feijão Amigo, que foi para 800 pessoas.
todos do trade do turismo. E aí o Guilherme do Copacabana falou, Michelão, vamos fazer um no Rio de Janeiro. E o diretor da Varig se entusiasmou e falou, vamos fazer no Rio e no Brasil todo. E aí o Feijão Amigo se pegou. O pessoal veste aquele avental, era um clube que não entravam as mulheres, era um clube só dos homens, mas na ocasião a Rosana Bene criou a Salada Amiga e começou a fazer um almoço que era arroz só com as mulheres. E logo em seguida nós juntamos as mulheres com o feijão e aí daí para frente foi. A coisa pegou tanto que aí nós fomos para Lisboa, para Madrid, Paris, Nova York, Hong Kong, Bangkok, que vocês sabem a história do Feijão Amigo, que é essa história aí de mais de 400 mil associados, né? E uma brincadeira que praticamente ela deu certo. Em 1990 foi quando nós criamos a FENACTUR. A FENACTUR ela foi criada junto com a CNTUR, a Confederação Nacional de Turismo do Nelson de Abreu Pinto, no qual eu fiquei lá no prédio, ali no Largo do Aroche, durante esses 20 anos. Ficamos ali com a FENACTUR e nesses 20 anos foi uma batalha dura, mas ao mesmo tempo nos trouxe muitas alegrias. Porque naquela ocasião, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o ministro do Turismo era o Caíto, que hoje está na Bandeirantes. Fez um belo trabalho também como ministro do Turismo e naquela ocasião ele conseguiu fazer um trabalho para que chegassem aqui no Brasil 5 mil passageiros. Vocês veem que não cresceu quase nada de lá para cá. Hoje nós temos 6 mil e poucos passageiros que chegam aqui no Brasil. Então se falta muito para se fazer, para se trazer mais turistas para o Brasil. Nessa ocasião, que eu já tinha status turismo e tinha FENACTUR, eu fui merecido de fazer as feiras internacionais do Brasil no exterior. Todas as feiras que hoje vocês vão para Lisboa, para Madrid, para Paris, para Nova York, para Bruxelas, para divulgar o Brasil, era a FENACTUR que levava os operadores do Brasil exatamente para promover o Brasil e trazer os passageiros de lá para cá. Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos 15 troféus, 15 medalhas, diplomas do melhor stand dentro dessas feiras internacionais aí pelo exterior. Foi uma glória, eu acho que ainda falta muito para o Brasil promover lá no exterior, para continuar trazendo os passageiros aqui para o Brasil, porque nós temos que sair desses 6 milhões e 200, 6 milhões e meio, temos que chegar a 12 milhões. Cada ministro que assume, eles falam, a nossa meta é 12 milhões, mas e a receita? Não tem receita, não tem a verba. Agora que a Embratur mudou para a agência, pode ser que se consiga ter uma verba melhor e possa se promover mais o Brasil no exterior. Quem trabalha em turismo é uma cachaça. A pessoa gosta, é difícil, principalmente quando eu comecei há 30, 40 anos atrás, ou até 50 anos atrás, não tinham faculdades de turismo. O pessoal tinha que aprender na marra. Era muito difícil você explicar para um passageiro um programa na Itália, um programa na França, um programa em Nova York. Nem se falava em Disney, se falava se viajar pelo Brasil e esses pacotes pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas depois começaram a vir as faculdades de turismo e aí então começaram a aparecer os jovens se especializando em turismo e se profissionalizando. E hoje as agências de viagem, elas são profissionais em turismo. Se você procurar consultar, você vai encontrar o seu agente de viagem e vai encontrar o melhor programa, a melhor viagem, o melhor roteiro, por intermédio do agente de viagem. Você deve sempre consultar o agente de viagem, porque o agente de viagem, ele é o teu consultor, ele consegue os melhores preços para você. Se você for numa companhia aérea, você vai pegar um preço. Ele, o seu agente de viagem, vai dar diversas companhias aéreas
diversos hotéis, diversos pacotes, o melhor preço. E é isso que eu quero falar para vocês. Eu estou há 50 e poucos anos trabalhando em turismo, não me arrependo, e eu aconselho vocês, jovens que estão começando na área de turismo, se profissionalizem. Hoje tem que se profissionalizar, não só em turismo. O engraxate tem que ser profissional, o dentista tem que ser profissional, o engenheiro profissional, o maître, o restauranteiro, o garçom, todos eles. Todos vocês aqui que trabalham agora no Brasil Tours são profissionais. Por quê? Vocês estão levando o melhor jornal da cidade para o Brasil, exatamente para os agentes de viagem consultar o melhor programa, a melhor viagem para transmitir aos seus clientes. Então hoje mudou, hoje ficou muito mais fácil ser agente de viagem. Eu aconselho vocês, trabalhem em turismo, viajem pelo Brasil. Nós temos muito para mostrar no Brasil, principalmente São Paulo agora. Porque o São Paulo está dando um boom, sabe por quê? Porque o João Dória trouxe o nosso ex-ministro de turismo, Vinícius Lumitz, para São Paulo como secretário de turismo. E ele está revolucionando o turismo da cidade de São Paulo. Tanto é que hoje o turismo de São Paulo passou na frente do Rio de Janeiro até em trazer turismo para cá no Carnaval agora, para vocês verem. Quando é que isso que acontecia? Os passageiros preferiam ir para Salvador, ir para o Nordeste e não vinham para São Paulo. São Paulo nós temos a gastronomia, nós temos o museu, temos o shopping, nós temos os melhores restaurantes, nós temos tudo de bom, temos o mercado municipal, temos a 25 de março, nós temos grandes programas para se passear. Está de parabéns a nossa Secretaria de Turismo de São Paulo, continue assim, dando esse exemplo. Que antigamente eu falava aqui, para se profissionalizar, os prefeitos deviam aprender com a Secretaria de Turismo da Bahia, quando era o Paulo Galdense, já falecido. Hoje querem aprender? Vem para São Paulo aprender com o nosso ministro Lumitz. Então é esse pouquinho que eu tenho para falar para vocês. Parabéns, continuem assim. São Paulo da Garoa, a nossa cidade maravilhosa. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe. Tchau.